Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Hoje, um dos assuntos que gostaria de tratar é sobre a humildade. E vamos falar de um personagem que nos ensina muito bem acerca desta virtude que está em extinção hoje no mundo. Não somente no mundo, mas também na igreja. Nós queremos tratar hoje no livro do Evangelho de São João, no capítulo de número 13, o verso de número 3 em diante. Diz assim: sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Imagine você se Deus confiasse a você tudo. Se por um dia você fosse agraciado e Deus te desse tudo nas mãos, que você fizesse o que você quisesse, o que você faria? Se Deus te desse poder para que você realizasse tudo, o que você faria? E Jesus tinha todo o poder nas suas mãos. Deus, como o texto diz, o confiara tudo. E diante deste poder que ele tinha, ele age de uma maneira contraditória à nossa. Ao invés de utilizar este poder para si mesmo, ele se dobra, tira as suas vestes, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Que grande lição aprendemos com esse texto. A humildade é uma das características daqueles que querem seguir Jesus ou que seguem Jesus. Mas observe o texto, ele continua no verso de número 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Pedro vê o seu mestre lavando os pés dos discípulos. Ele não acredita, porque essa não seria a função de um mestre, mas sim de um escravo, de um servo. E ele, diante disso, diante dessa atitude, ele se levanta e pergunta: mas, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Jesus poderia dar uma resposta para ele: eu estou me humilhando. Mas Jesus não diz nada disso. Talvez ele poderia, eu sei que o texto ainda não tinha sido composto, mas ele poderia enviar Pedro para ler Filipenses no capítulo 2. Mas ele não faz isso. A sua resposta é maravilhosa. Ele diz: o que eu faço, no verso 7, não sabes agora, você vai compreender depois. Pedro não estava preparado naquele momento. Mas Deus tinha tudo
no controle. E ele iria trabalhar para que Pedro compreendesse o que Jesus, o que ele mesmo, Jesus, estaria fazendo. Pedro viveria a humildade. Ainda ele não estava pronto. Deus precisava trabalhar. E Deus tinha um plano para a vida de Pedro. Assim como ele tem um plano em cada um de nós, na vida de cada um de nós, de formar em nós a imagem de Deus novamente, que foi perdida pelo pecado. Pedro, com o passar do tempo, as experiências que Deus foi dando a ele, foi ensinando ele a se humilhar. E assim será com cada um de nós. A nossa vida, nossas experiências. Talvez você não me compreenda agora e diga, olha, eu nunca vou me humilhar. Mas Deus está trabalhando para que nos coloque no nosso devido lugar. O processo é assim. Os humildes, o Senhor derramará graça. Aos soberbos, Ele os resistirá. Pedro aprendeu a lição no decorrer da sua vida. Pedro aprendeu cada ponto e vírgula dessa lição, a ponto de nos escrever uma carta belíssima. E ao escrever em 1 Pedro, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Que Deus nos encha de humildade e que possamos aprender isso para estar embaixo das mãos de Deus, para que a nossa vida seja uma vida frutífera nessa terra. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor te acompanhe nesse dia. Deus contigo.